E na noite desta quarta-feira tivemos Flamengo 1, Racing Clube de Avejaneda 0. Eu esperava sinceramente um pouco mais do Flamengo no sentido de um placar mais elástico. Eu já tinha a percepção que seria uma partida bem mais mastigada, muito mais combativa do que jogada. Se for meio que comparar o que foi um Palmeiras e Flamengo pelo Brasileirão, eu não imaginava nada parecido com aquilo. Eu imaginava uma partida muito mais pegada, recheada de antijogo pela equipe argentina. Foi mais ou menos o que teve. Eu acho que por mais que eu pensava, foi o que se concretizou. Não foi diferente disso. Mas eu pressupunha, no caso, que o Flamengo, pela equipe forte que é, pela a bola que joga, pelos jogadores que tem, eu imaginava que o Flamengo poderia sim fazer meios para ter o quê? Resolver o assunto em casa. Por mais que seja difícil em Libertadores você já matar tudo num jogo de volta. Quem costuma muito fazer isso é o Palmeiras, tanto que encaminhou bastante a sua vida contra um Universitário, contra um River Plate, para poder trazer para casa muito mais cômodo, sem muitas dores de cabeça. O Flamengo tendo que resolver fora de casa, meio que traz na sua obrigação resolver em casa. Estádio cheio, mais de 70 mil pessoas apoiando ao lado do Flamengo, né? Por mais que teve momentos que a torcida do Flamengo ficou quieta, apreensiva, porque o tempo estava passando e o gol não estava saindo. E isso tudo conta muito. O ambiente dentro de campo se reflete para a arquibancada para o campo. Tem essa simbiose aqui, porque essa sinergia entre time do Flamengo e torcida do Flamengo existe. Então, no caso, se um não complementa o outro, um sente um pouco a dificuldade, um e o outro, então acaba um contaminando o outro. Mas o Flamengo fez a partida justa que a situação lhe permitiu fazer, venceu, porque sim, estamos falando de um Flamengo em casa na Libertadores, tem obrigação de vencer sim, diante até de uma equipe mais fraca, mais limitada do que o Racing que eu acho melhor do que o Estudiantes. O Estudiantes deu muitas dificuldades para o Flamengo, tanto que passou ali, o Flamengo na continha do chá, na bacia das almas, o Flamengo passou pelo Estudiantes. Pegou o Racing Clube, que é uma equipe melhor, e teve certas dificuldades no Maracanã, mas venceu. Ponto. Poderia ser mais? Na minha opinião, poderia ser mais, mas não foi. Mas antes já de esmiuçar um pouco mais a partida, falar as minhas percepções, já pedi para você que não conhece o nosso canal, Lealdade em Padrão, você flamenguista que caiu de paraquedas aqui, agradeça a presença, já deixa já o seu like, se inscreva no canal, caso não for inscrito, compartilhe o conteúdo, sempre lembrando de deixar o like, não deixa para o final do vídeo, deixa agora, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e sempre deixa as notificações do YouTube sempre ativadas. Mas vamos falar desse Flamengo 1, Racing 0, as minhas percepções, a percepção de um torcedor palmeirense que assistiu, que sim, torci contra o Flamengo, o que é natural, porque se colocar na minha visão, torcedor do Palmeiras, quem você prefere, Palmeiras vencendo uma LDU, quem você prefere? É óbvio, o Palmeiras vai falar, eu prefiro um Racing. Por quê? Por medo do Flamengo? Não, porque eu sou torcedor do Palmeiras e eu prefiro um caminho mais fácil para o quê? O Palmeiras se tornar tetracampeão. Se perguntar para o flamenguista, não para o idiota, o flamenguista racional, o flamenguista com conteúdo, que sim, existem. No mundo de 35, 40 milhões existem os idiotas, os boçais, os que falam merda e plantam fake news, mas tem os conteúdo que dá para poder dialogar, dá para poder brincar, mas sempre com conteúdo. E é com esse flamenguista que eu quero falar. O flamenguista que com certeza torceu muito pro Flamengo contra o Racing, quando tiver na partida LDU e Palmeiras, vai torcer contra o Palmeiras, o que é natural. O que puder facilitar o Flamengo, e no caso facilitar um Palmeiras, se ambos puderem se evitar uma final em jogo único, campo neutro, é melhor para os dois. E quem vencer Flamengo ou Palmeiras vai se tornar o maior brasileiro da América do Sul, com 4 títulos. Aí vai olhar para trás, quem vai estar? São Paulo, Grêmio, Santos, e um dos dois que irão perder. Então, pesa muito. E o que puder evitar, ótimo. Por isso que eu torci pro Racing como flamenguista, São Paulino, corintiano, irá torcer para LDU, o que é natural, é normal. Gostaria também de falar também dos pontos da arbitragem. Sim, houveram-se pontos
Polêmica, eu acho que não foi polêmica não, porque eu acho que foi tudo muito bem exemplificado. Eu acho que não existiu a polêmica como houve em Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Flamengo, não. Teve participação da arbitragem, eu vou tentar mensurar. No gol anulado do Racing, que houve-se aquele braço apoiando no gol de cabeça, cruzamento, gol de cabeça do Racing, aquela mão apoiando no ombro, meio que forçando para baixo. Eu também vi com uma mão faltosa. Só que muitos reclamaram, palmeirenses e anti-flamenguistas, né, anti-rubro-negros reclamaram. Mas o VAR não chamou, porque nem poderia chamar, que pela regra, só se o juiz deixasse consumar o gol e chamasse VAR, o que você acha? Mas não, o juiz apitou antes. Se antes da bola atravessar e configurar o gol, o juiz parar o jogo, parou. Então, o VAR, pela lei, não pode, pela regra, não pode intervir. Porque ele só pode interferir em lances capitais. Se o juiz deu falta antes, ele não pode interferir. Então não foi configurado o gol. Então não foi um gol anulado. Reformulando como eu estou falando, foi uma falta. Ele detectou que aquele braço ali foi faltoso. Interpretações diferentes. O Wilton Pereira Sampaio, o VAR, no caso que foi chamado, falou que o empurrão do Jorginho no Gustavo Gomes, falou que aquele braço flexionado ali, empurrando e deslocando o jogador do Palmeiras, não foi agressão, foi um deslocamento só, mas é falta dentro da área, é pênalti. Ele falou que foi um braço de contato. Na minha visão, não foi braço de contato. Nesse do Racing, foi falta legitimamente. Eu acho que o braço em cima e força para baixo. Então eu acho que corretamente o juiz marcou falta. Não foi gol anulado porque não foi configurado gol. Aí no gol do Flamengo que foi anulado, foi sim o jogador do Flamengo. Estava meio que projetado o corpo para frente. Essa parte que pegando a linha, a metade do tronco para frente, onde pega o tronco, ombros e a cabeça, que são partes que podem fazer gols, estava à frente, então foi corretamente anulado o gol do Flamengo. E no gol do Flamengo que valeu, que foi um lance muito ajustado, foi linha sobre linha. Então, mesma linha, gol legal. Então, eu falei que houve polêmica, mas foi polêmica do mais do que se cria, por mais do que é uma polêmica de verdade ou não. Então, acho que polêmica mesmo, não houve. Os gols que tinham que ser anulados foram corretamente, e o gol do Flamengo que foi sacramentado, mesma linha, acho que não teve discussão. Com o impedimento semiautomático que promete ter no Brasil a partir de 2026, aquele 1 milímetro para frente, 1 milímetro para trás, todos aqueles detalhezinhos poderiam colocar um gol do Flamengo a favor, contra, mas como hoje o lance ajustado é manualmente, né, é um homem controlando a máquina, aí no caso, o que se percebeu foi o gol que foi dado foi correto e os gols anulados, né, ou a marcação da falta no gol do Racing foi correta. Por quê? Pela interpretação que foi feita. Pegando o exemplo de outros jogos, interpretações erradas, que deixou de dar um pênalti para um time, agora anulou, ao meu ver, nesse caso do Racing, corretamente. Então, se for ver mesmo, não houve polêmica, não houve. Foi parte correta. Passando essa parte de arbitragem, eu falo assim, as dificuldades que o Flamengo teve. A dificuldade para mim foi porque o Racing errou menos do que o Palmeiras errou. E é óbvio também que o Racing entrou em campo contra o Flamengo, isso é óbvio, todo treinador faz isso. Pega a última ou as últimas partidas, no caso do Flamengo, para poder ver como é que esse Flamengo atua. E com certeza o elenco do Racing assistiu Flamengo e Palmeiras no Maracanã e viu que a zaga do Palmeiras errou muito. Teve a participação de fatores extras, mas bola com bola, eles perceberam que o Flamengo é letal. O Flamengo, se você der brecha, ele vai te judiar, ele vai te magoar. E o que você tem que fazer? Não poder errar. Então, acho que a partida mais conservadora do Racing, muito mais posturado atrás, mais do que o Palmeiras fez, porque o Palmeiras, não vou dizer que o Palmeiras foi contra o Flamengo de peito aberto, mas o Palmeiras se permitiu errar. O Palmeiras tinha pouco poder de marcação na frente, só Aníbal marcando. Andrés Pereira, ele não marca, ele é um bom construtor, mas presença de marcação... Ao meu ver, o Palmeiras poderia ter colocado Aníbal Moreno e Emiliano Martínez e adiantar um pouco o Andrés, que ele é um bom passador, um bom chutador de fora da área. Mas não, você sobrecarregar um Aníbal foi um erro, que no caso o Racing não teve. Deixou o time bem posturado atrás e ficou recebendo porrada do Flamengo. O Flamengo em cima, tentando furar o bloqueio e não conseguindo. Então, a partir do momento que você não erra contra o Flamengo,
e o tempo vai passando, o Flamengo vai se enervando, a torcida do Flamengo, que normalmente apoia, começou a ficar mais calada, foi só as torcidas organizadas no fundo do gol que estava cantando, o restante daquela parte central estava calada, porque o jogo estava tenso. É aquele momento que o torcedor se consome que, ai caramba, tá difícil, pô, 60 minutos, 70 minutos, e o gol não sai. E o Flamengo tentando, e o gol não sai. Então aí já teve aquele baque de susto. O gol do Racing, que o juiz marcou falta antes. Eita. Gol do Flamengo, juiz anulou. Aí gol do Flamengo foi aquele descarrego de emoção, foi o de lavar a alma, que deu tranquilidade. Tanto que, depois que o Flamengo faz o gol, início naturalmente o Racing teve que tirar sua postura de cera e de conservadorismo, o Flamengo até se soltou mais depois do gol. Porque se ficasse amarrado 0x0, 0x0 e não se produzia nada no placar, ia ficar pior para o Flamengo, porque o fator psicológico ia atrapalhar o Flamengo, muito mais do que o Racing, porque bola por bola, o Flamengo, mas é muito melhor do que o Racing, na bola. Só que futebol não se resolve só na bola. Seria muito fácil. Eu pego o Samuel Lino, Arrascaeta, Pedro, pego o Bruno Henrique, pego o Carrascal e sou campeão de tudo. Não é assim que se resolve. Então o Flamengo ganhou nos detalhes, porque foi além do fator futebol. Uma coisa que eu percebi também é o Flamengo, sim, ganha nos detalhes, mas por que se tornou tão também arrastado a partida? Porque teve um certo temos que dizer, incompetência do Flamengo, porque não conseguiu furar e ferir um time mais fraco, até como eu tinha explicado antes, porque o Racing não se permitiu os erros que o Palmeiras se permitiu. O Palmeiras errando bastante, o Flamengo com Pedro e Arrascaeta é letal. Raramente eles vão te perdoar. Você errou uma vez, é gol. Errou de novo, é gol de novo. Então o Racing jogando na boa, na manha mesmo, sem querer ousar. Por quê? Eles queriam voltar vivos para a Argentina. E voltaram. Se perguntar pro torcedor do Racing, pô, acabou a partida, 1x0 e aí tá triste? Eu tô porque o time perdeu, mas estamos vivos. Dá para poder ganhar lá no El Cilindro, em Avejaneda. Porque pela bola, não. Mas por quê? Teve um trunfo também, que o Racing também fez. Ao prolongar o sofrimento do Flamengo, deixar o gol do Carrascal sair só aos 88, aos 43 do segundo tempo, prolongou o desgaste do Flamengo. Então o time do Flamengo, que resolveu a sua vida, dito rapidamente, contra um Palmeiras, fazendo 1x0, tomou 1x1. Aí fez 2-3, o Palmeiras, parou. Com o Racing não, se prolongou 0x0. Então o Flamengo teve que se desgastar muito mais. Tanto que Pedro e Arrascaeta são substituídos por causa do desgaste da partida, que a partida imprimiu a eles. Aí eles saíram porque tem Flamengo ainda no Campeonato Brasileiro, se bem que vai pegar Sport, vai pegar Fortaleza, são equipes mais fracas, mas precisa ter os seus melhores jogadores aptos ao quê? A ultrapassar o Palmeiras no Brasileirão. Lembre-se, o Palmeiras ainda é líder do Brasileirão. E precisa ter os jogadores aptos também, que na próxima quarta-feira é o jogo da volta. Como o Flamengo não fez uma enxurrada de gols, 2 ou 3, não resolveu a sua vida, o Flamengo vai ter que se dividir em Brasileirão para poder de vez assumir a ponta, dependendo do que também vai acontecer entre Palmeiras e Cruzeiro, né? Você vai assumir a ponta ou não do Brasileirão, e também não pode se desgastar tanto assim, porque tem a volta lá na Argentina, em Avejaneda, contra o próprio Racing. Então o Flamengo, que por culpa até do Racing, né, demorou para poder resolver sua vida, não resolveu. 1x0 é pouco, mas é melhor do que 0x0. Então, ao meu ver, o Flamengo encontrou um adversário mais cascudo, né, mais, vou dizer, competente na sua proposta. Eu acho que até posso dizer isso. Não é melhor um Racing. Se acontecer o milagre de um Racing passar do Flamengo e pegar um Palmeiras na final, o Palmeiras pode se dar muito bem, porque o Racing não é bom, é melhor que o Estudiantes, mas é um time com sérias limitações. Eles tentavam usar um pouquinho mais o Flamengo. Parou, calma, aqui é Flamengo, põe-se na sua insignificância, Racing. Então, o Racing só ia na boa. Tem que aquele gol que foi anulado e deu falta antes, foi num lance cruzado, não foi jogada trabalhada, como o Palmeiras estava tentando fazer, e até fez contra o Flamengo no Maracanã. Mas
o Palmeiras imprimiu um futebol melhor contra o Flamengo, saiu por 3-2 derrotado. Um Racing bem mais conservador, bem mais antijogo, só 1-0 e está vivo no jogo da volta. Então, essa foi minha percepção de Flamengo 1, Racing 0. Flamengo jogou o que dava para jogar, sabendo que tem outras frentes, tem Campeonato Brasileiro ainda, tem a volta da Libertadores, né? E sempre antenado o que o Palmeiras vai fazer também. Por isso que é importante eu, palmeirense, assistir o jogo do Flamengo, porque eu sei que o flamenguista vai assistir o jogo do Palmeiras. É natural essa rivalidade que se criou desde 2019 para cá, disputando títulos, Palmeiras e Flamengo, né? Então isso é bom para o nosso produto futebol, é bom para a rivalidade também. Mas vitória justa, vitória que eu achei que poderia ser mais, não foi. Então ficou, de certa forma, bom para o Flamengo, para o Racing. Ficou bom para o Racing também, poderia ser pior, teve uma defesaça do goleiro do Racing, que se tomasse 2-0 já era outra natureza, né? Mas 1-0 tá bom para o Racing, dá para poder reverter lá em Avejaneda. E para o Flamengo é isso. Voltar agora a concentração para o jogo do Fortaleza, depois Racing de novo, depois é Sport Recife, e rola. E vai que vai a temporada para o Flamengo. E vamos lá. Então essa foi a minha percepção de Flamengo 1, Racing 0. Já reforçando, para você que nos assistiu aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal Lealdade em Padrão, compartilhe o conteúdo e ative as notificações do YouTube. É isso. Agora torcer para o Palmeiras contra a LDU. Vamos ver se o Palmeiras vai ter mais dificuldades ou não na altitude de Quito. E torcer que o Verdão saia vitorioso. E na torcida, é óbvio, natural do jogo, contra o Flamengo. O Flamengo fez sua parte. Palmeiras agora tem que fazer a sua. E vamos Palmeiras e vamos lá. E vamos Racing também, né? Os dois são academias. Palmeiras é a academia do Brasil, o Racing é a academia lá da Argentina. A ACAD, no caso. Mas isso aí, não deu pro Racing, né? Quem sabe dê semana que vem. Mas na torcida, vamos lá, vamos torcer.